Com respeito às datas dos acontecimentos históricos envolvendo os reis de Israel e os reis de Judá e as nações vizinhas, né, fazer acertar os ponteiros, né, entre essas datas, os eruditos não são unânimes. Quanto mais remotas são as datas, maiores são as divergências. E maior é o período que distancia uma da outra. Sendo assim, é possível o leitor encontrar algumas divergências nas datas em que ocorreu o reinado de alguns reis ou no período em que aconteceu essa ou aquela guerra, bem como eventos notáveis. Nesse caso, as datas que usaremos para marcar a época em que um rei reinou ou que ocorreu algum evento notável não são exatas, mas estão somente aproximadas. Não sei se você já se deparou com esse problema. Existe um problema cronológico, tá certo? Que certas vezes é levantado por alguns críticos, né, da Sagrada Escritura. Então existe um problema cronológico no acerto dessas datas, essas datas de reinado entre os reis do norte e os reis do sul, e também entre os eventos históricos subjacentes, né, que estão desenvolvendo em volta. Inclusive tem um mapa cronológico que eu adquiri muito bom, que chama Tábua Cronológica. Eu acho que é de, eu não vou lembrar o nome dele agora. James Ussher. James Ussher. E ele fez vamos dizer assim, ele colocou em relacionamento vários eventos. Então, enquanto Israel estava passando por essa situação, Judá está com esse rei, os egípcios estão nessa situação, os caldeus estão nessa, os gregos estão nessa e por aí vai. Ele vai elencando vários fatos históricos em linha. Então é muito útil quando você está com alguma dúvida, você vai lá e faz a pesquisa para tentar alinhar aquilo dentro de um quadro histórico geral. Então geralmente isso é um problema, essa questão cronológica. Agora, uma das coisas que explica essa discrepância cronológica entre a marcação, tá certo, do reinado, das datas para os reinados, dos reis do norte e do sul, é as diferentes formas de contagem também. Porque existia uma forma de contagem. Isso, então vai ter também, dentro do próprio contexto, os cronistas, eles adotam diferentes meios de contagem. Uns levam em consideração o chamado ano de ascensão, e outros levam em consideração o chamado ano de posse. O que é o ano de ascensão? Muitas das vezes o rei, ele começa a reinar simultaneamente, principalmente quando é dentro de uma dinastia. Ele começa a reinar enquanto seu pai ainda está no governo, está no poder. Então ele reina juntamente com seu pai, simultaneamente a seu pai. Ele é como que um rei auxiliar, tá certo? É um príncipe, né? Mas ele tem incumbências de rei, mas supervisionado por seu pai. Então, alguns cronistas entendem que conta-se a partir do momento em que ele passa a estar envolvido nessas incumbências. Ali ele já pode ser considerado um rei. E o outro entende, não, só conta o ano de posse. Aí ele vai desconsiderar esses outros anos em que ele reinou simultaneamente ao outro rei. Então, obviamente, não vai bater. Quando você olha a cronologia dos cronistas que se responsabilizaram pelos reis do sul, eles não vão bater com os que fizeram a cronologia dos reis do norte, por causa dessas discrepâncias. Tá certo? Então, só uma das situações que levam a essa diferenciação de datas. Tem duas passagens, uma em Número e outra, se eu não me engano, em Crônica, que aí fala, né, de Jair, filho de Tola, e ele começou a reinar um juiz. Um juiz, né? Ele exerceu o mandato de juiz e fala que ele julgou Israel por 22 anos. E em Crônica, se eu não me engano, ele fala que julgou por 23. Sim. Só que nesses 23, ainda Tola estava vivo. Isso, aí vai casar porque vai ter dois exercendo magistratura, liderança simultaneamente. E principalmente porque os juízes, eles eram locais. Eles não exerciam uma liderança nacional. Então levantava-se um juiz em determinada área para atender Israel contra um ataque de uma nação, mas isso não significa que não tenha mais nenhum atuando. Talvez outro, já no final do período dele, já esteja atuando outro. Então pode ser que tenha essa simultaneidade de atuação deles. Então acontece isso.
Para mim agora ele entrou uma resposta, porque o que acontece, quando a gente lê e a gente sabe que a Bíblia é inerrante, Sim. mas foi escrita por homens. É. Né? Então a primeira coisa que veio foi que ele teve uma falha. Então é a primeira coisa que o pessoal apela. 23, isso, a primeira coisa que eles apelam é falha, primeiro. Não, é falha do redator. Só que a gente não pensa nesse caso, né? Exatamente. O outro vai dizer, não, é falha do copista. Então uma coisa é, não, a falha foi do autor. Aí você está dizendo que os autógrafos contêm erro. Isso é uma afirmação gravíssima. Dizer que os autógrafos contêm erro. Outra coisa é você dizer, os copistas erraram. E aí você está dizendo, ó, na transmissão do texto houve um relapso aqui. Aí falharam na transmissão de uma data. É outra coisa. Outra coisa mais amena é você dizer falhou a tradução. Porque uma coisa é copiar no texto, outra coisa é traduzir no texto. Então quando foi traduzido para a Septuaginta, acredita-se que houve alguns lapsos ali de nomes, de datas. Então acredita-se que a tradução infelizmente falhou na preservação de algumas informações. Mas assim, mínimo, nada que afete doutrinariamente, tá? E outra questão, a outra via, que é a via de um estudioso que procura escrutinar melhor, pesquisar melhor, é você entender o contexto. Então você pega aquilo que é um problema, vamos entender esse problema. O problema é porque esse documento, juízes, alegam uma data. Esse documento, crônicas, ele está alegando outra data. Então vamos pegar os dois e vamos pôr para conversar. O que houve aqui? Qual hipótese a gente pode entender para conciliar? Pode ser que os dois em algum período tenham exercido mandatos simultaneamente. Então por isso que esse vai dizer tanto e esse vai só considerar quando o outro saiu. Então esse vai tirar um. Porque um está considerando independentemente se tinha 2, 3, 4, quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele exerceu. E o outro está considerando, não, quando esse terminou, o outro começou. E aí você vai ter, cada cronista segue uma lógica às vezes. E essa lógica às vezes tem que ser harmonizada. Você pega todos eles, expõe e tenta entender qual foi o caso. Né? Então às vezes você tem que harmonizar diferentes sistemas de marcação, que é o que aconteceu em relação aos reis do norte e do sul. Haviam diferentes sistemas de marcação. Um entendia o ano da ascensão, o outro entendia o ano de coroação. Tá? Então ele já estava reinando, ele reinava junto com seu pai. Um já está contando. E o outro diz, não, ele só era um auxiliar, ele só vai reinar quando ele for coroado e seu pai sair do trono. E aí ele vai contar tempo a menos. Professor, falando a respeito das teses, uma pergunta que eu sempre procurei a resposta, sempre procurei, e acho que é bastante interessante. Quem levantou essa tese de, por exemplo, os presbiterianos batistas têm uma tese de que eles vão passar pela tribulação aqui. Sim. E aí a gente já tem uma tese do que antes da... Bom, primeiro, 931 a 910. O que eu tenho mais sério para falar de Jeroboão, só para dar uma visão geral aqui, ó, dos reis, ó. Jeroboão primeiro, porque vai ter um Jeroboão segundo, lá no final, tá? Nadab, Baasa, Elá, Zinri, que usurpou o poder e ficou no trono por uma semana só, e matou Elá, filho de Baasa. Onri, que vai estabelecer a dinastia mais importante, mesmo que é a pior das dinastias, é a mais cruel, é a mais, vamos dizer assim, a mais cruel, acredito que foi a de Jeú, mas foi a mais pecaminosa, porque se aliou com Etbaal, tá certo? A dinastia de Onri. Mas por outro lado, foi a dinastia mais importante para Israel. Inclusive na arqueologia, quando investigou artefatos dos assírios, encontrou lá algumas estelas com algumas narrativas históricas, e os assírios reconheciam Israel como terra de Onri. O nome que eles davam a Israel era terra de Onri, porque era o rei que mais teve um contato internacional, vamos dizer assim, que se relacionou com outras nações, com outros povos, foi reconhecido por outros povos. Então você tem a dinastia de Onri, depois virá Acabe, Acasias, que terá dois Acasias, terá um Acasia de Israel
e terão Acasias em Judá. Então tem essa situação que é um pouco confusa. Jeú, né, que elimina toda a dinastia de Acabe, Joacás, Joás, Jeroboão II, como eu falei, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Inclusive Pecaías, Peca e Oséias, acredita-se que reinaram simultaneamente, porque foi uma situação em que Israel já estava sendo atacado duramente pelos assírios e o povo já estava meio que fragmentado. Então o que restou do povo, depois dos primeiros ataques dos assírios, uns pegaram esse como líder, outros pegaram outro como líder, outros pegaram líder, e meio que ficaram ali aguentaram até quando deu. Até que os assírios vieram e levaram a outra remessa. Foram pelo menos 4 remessas de povos que eles retiraram de lá e traziam povos de outras regiões e implantavam ali, tá? Então, só para você ter uma ideia aí dos reis, né, que se sucederam aí em Israel. Aí, deixa eu ver também outra informação interessante que eu tenho aqui. Deixa eu só encontrar ela. Ó, outra informação que eu ia trazer para vocês. Ah, sim, tá, tá mais para frente. Então vamos seguindo. Mas eu vou passar para vocês. Aquela lista que você mandou. Ah, sim, aquela lista eu tenho aqui. Mas era uma outra informação que eu tinha selecionado e eu acabei perdendo. Mas ó, o que diz aqui, ó. Primeira dinastia de Jeroboão, 931 a 910. Depois vem Nadab, que é seu filho. Com relação a Jeroboão, o que a gente tem de mais relevante para dizer? Jeroboão, infelizmente, ele foi um dos reis que, mesmo tendo começado, parecia que ele ia até lidar bem com essa situação. Primeiro, Jeroboão foi funcionário de Salomão, no primeiro momento. Ele trabalhou como chefe da corvéia. Então, o que Salomão fez? Salomão ele reorganizou todo o reino administrativamente, tá? E ele separou em 12 prefeituras os territórios ao norte, porque Judá era isento, por ser a tribo da dinastia davídica. Então isso causou problemas graves na gestão, posteriormente. Judá era isento. Ele pegou o território ao norte, separou em 12 prefeituras, colocou um prefeito sobre cada uma delas, e cada uma delas ficava responsável por toda a aristocracia real, né? Todo o palácio, as despesa com o rei, com a família, com a concubinas, filhos, funcionários, né? Exército. Então cada uma das prefeituras, ele subdividiu em 12, ficava responsável por um mês. E aí ia rotativamente, tá? Só que isso começou a ficar cada vez mais pesado, principalmente quando passa de Davi para Salomão, e Salomão tem projetos muito grandiosos. A construção do templo, tá certo? 7 anos. A construção dos palácios, aí foi mais uns 13 anos, uma coisa assim. Todo aquele complexo, né, que ele construiu, o templo, os palácios, né, a casa real, sala do trono e tudo mais. As 3 cidades que ele fortaleceu, tá certo? Que é Hazor ao norte, Siquém e Gezer. Ele fortaleceu essas cidades. Estábulos que ele construiu, armamento que ele melhorou. Então tudo isso que ele implementou no reino, tornando o reino de Israel o reino com a sua maior extensão em toda a história. O reino de Israel nunca foi tão grande como na época de Salomão. Nunca foi tão grande, nunca teve tanta extensão territorial, tá? Só terá no milênio, a partir daquela promessa que Deus fez para Abraão, que vai do rio do Egito até o rio Eufrates, só no milênio, quando Cristo reinar, tá? Então você tem a situação de Salomão onerando absurdamente o povo para poder tocar os projetos. E aí nessa situação o povo começa a se revoltar. E Jeroboão era um funcionário dele que recolhia, né, essa arrecadação. E dá para entender que ele meio que já vai flertando com esses anciãos do norte. Por quê? Quando Deus de fato levanta o profeta para condenar Salomão pelos pecados que ele tinha se envolvido, através daquelas esposas, né, com quem ele tinha casado, ele vai até aqueles deuses, né? Eu acredito que Salomão tenha se convertido na sua velhice. E eu acredito que o livro de Eclesiastes é produto dessa fase da vida dele. Que ele na velhice, ele se arrependeu, e Eclesiastes foi escrito nesse contexto. Que ele mostra que viveu todas essas coisas, provou de tudo, fez de tudo, mas que no final o que importa é temer ao Senhor, porque todo homem vai se encontrar com ele. Então eu acredito que o livro de Eclesiastes é fruto desse arrependimento posterior. Mas até lá Salomão foi condenado por Deus.
E Deus disse, você vai perder o reino, não será ainda na sua época, mas do seu filho, será arrancado da mão dele. E não perderá totalmente, não por sua causa, mas por causa de Davi. Então vai ser mantida uma tribo, e essa tribo nunca faltará um rei da linhagem davídica, por causa de Davi, não por sua causa. Então ele não viu isso, mas aconteceu na época de Roboão. E aí Jeroboão, que já estava atuando nessa época, meio que já flertava com esses anciãos das tribos do norte. E quando Salomão começou a desconfiar dele, ele fugiu para o Egito. Ele se refugiou, esperou Salomão morrer. Quando Salomão morreu, Roboão chegou ao poder. Naturalmente ele foi admitido como rei em Judá, mas não necessariamente no norte. É quando ele vai, se eu não me engano, para Gibeão, tá? Lá ele tem aquele encontro com os anciãos das tribos do norte. E esses anciãos já haviam feito voltar do Egito Jeroboão. Eles meio que já têm Jeroboão como um substituto. Eles querem saber qual é a proposta de Roboão. Aí os anciãos que haviam aconselhado Salomão, entendendo toda a sistemática daquele problema, ele fala, cede aos pedidos deles, né? Depois você pode até retomar a cobrança, mas primeiro ceda. Só que aí ele prefere dar ouvidos aos jovens que haviam acompanhado ele ao longo da vida. Aí ele fala, meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ele vos açoitou com cordas, eu vos açoitarei com escorpiões. Aí os anciãos, que já tinham Jeroboão, tá certo, ali no esquema, falam, que temos nós contigo, ó Davi, né, para as tuas tendas, ó Israel. Ou seja, acabou aqui essa unificação, né? Então eles vão, Roboão ainda tenta implementar algumas guerras, mas Deus levanta profeta para desaconselhar isso, e acaba que tendo que engolir, chupar essa manga, né? Tem que engolir esse sapo. Então o reino foi dividido. E a partir daí Jeroboão, que recebeu também uma profecia da parte de Deus por Aías, se eu não me engano, Deus disse para ele, se você andar conforme meus caminhos, eu vou te abençoar, eu vou confirmar o teu reino. Só que o que acontece? O cara ouve essa palavra da parte de Deus, só que ele não confia em Deus, ele não confia no Senhor, ele sempre fica com aquela desconfiança de que essa situação na qual ele se encontra, tá certo? Não vai durar se ele não tomar certas atitudes. Então o que ele faz? Para poder garantir a sua permanência, e a ideia dele é estabelecer uma dinastia. Então todos eles que chegaram ao poder sempre tentaram estabelecer sua dinastia. Em Israel isso sempre foi difícil. Em Judá isso permaneceu. Mas Israel sempre caiu. Ele fala, o que eu tenho que fazer para estabelecer minha dinastia e perpetuar meu poder? Eu tenho que causar uma ruptura entre o norte e o sul. Como que ele pretende fazer isso? Qual é o projeto político de Roboão? O projeto político de Roboão é o pior de todos os reis de Israel. É o pior, tá certo? Ele estabelece 2 bezerros, um em Betel e outro em Dan. E aí esses bezerros, alguns estudiosos analisando dizem, olha, se você olhar bem para essa questão dos 2 bezerros de ouro que Jeroboão estabelece, alguns entendem que não é uma idolatria, não entendem que não é. Eles dizem, olha, não é típico desse povo a zoolatria. O que é a zoolatria? Essa adoração de animais. Então, entender que o animal adota uma característica divina, tá certo? Que ele é meio que um totem, tá certo? Um ser mitológico, um ser provido de divindade, provido de poder espiritual. Então eles dizem, não é típico deles, era típico dos cananeus, era típico dos egípcios. Os egípcios, cada nomos são os bairros, são as vilas deles. Cada nomo tinha um deus, e um deus geralmente um animal. Então você tinha crocodilo, boi, tanto que os israelitas na peregrinação do deserto vai lá e faz aquele boi, né, de ouro, né? Alguns entendem que é o boi Apis, que era adorado no Egito. Então não era típico deles. Eles dizem o seguinte, olha, pode ter sido a ideia de estabelecer um touro como que um pedestal para Jeová, usando desse pretexto, que Jeová, que Yahvé cavalgaria sobre esse touro. Talvez esse fosse o pretexto. Mas claro, aí algumas pessoas que estão querendo talvez passar um pano, né? Mas olhando especificamente para a situação, nós vemos ali uma ruptura
entre a sociedade do norte de Israel e Judá.